Oi, gente, como é que vocês estão? Tô com saudade de vocês. Espero que todos estejam bem, se cuidando, lavando bem as mãos, passando álcool gel quando for preciso, usando máscaras para quando for sair ou ficando em casa, se possível, tá bom? Infelizmente, a gente não sabe quando nós vamos voltar para a escola. Então, nesse meio tempo, a gente ainda vai estar mandando para vocês vídeos, áudios e até mesmo xerox, qualquer coisa assim, para vocês estarem pegando essas atividades nas escolas, tá bom? Nesse meio tempo, então, a gente vai continuar fazendo nossas atividades à distância, tá bom? As nossas próximas atividades vão ser duas, uma para fazer nessa primeira semana e a outra para fazer na outra semana, para dar um tempo para a gente estar fazendo as coisas, tá? O tema dessas atividades vai ser cultura indígena. Por que cultura indígena? Bem, dia 19 de abril foi o Dia do Índio. E o Dia do Índio é celebrado porque a cultura indígena é uma das raízes da cultura brasileira. A gente tem várias influências. A gente tem influência africana, europeia e a indígena. A cultura indígena trouxe coisas maravilhosas para a cultura brasileira. Uma delas é a questão da alimentação, né? Que tem a mandioca, milho, pipoca, entre outros alimentos que a gente consome até hoje e que são muito gostosos, né? Outra coisa é o conhecimento da natureza. A gente já sabe e os cientistas hoje em dia pesquisam várias ervas e plantas medicinais que ajudam no tratamento de doenças, de curas. E tudo isso da onde? Da cultura indígena, de índios que ensinaram para os homens brancos da onde era aquela planta, para que ela servia. E todos os estudos foram gerando conhecimento e foram descobertos novos medicamentos com isso. Então, olha só que beleza que a cultura indígena trouxe para nós. Então, por isso que a gente tem que celebrar ela de alguma forma. Então, na aula de arte, a gente vai aprender a fazer alguns adereços, a fazer algumas coisas relacionadas à história desses povos. Então, a gente vai estar fazendo isso em duas atividades. Eu espero que vocês gostem. Logo em seguida, eu vou estar mostrando passo a passo de cada atividade. E depois, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem estar mandando mensagem para mim no horário de aula, tá bom? Que eu vou estar respondendo para vocês da melhor maneira possível, tá bom? E eu vou estar mostrando então para vocês um pouquinho da cultura e dos costumes que a cultura indígena traz pra gente, tá bom? Então, um beijo, tchau para vocês. Espero que vocês gostem das atividades. Tchau! Oi, gente! Então, eu tô aqui para explicar, então, as atividades da primeira e da segunda semana, tá bom? A gente vai precisar de uma folha de papel, ou uma folha sulfite, ou uma folha de caderno, um lugar que você possa desenhar bem tranquilo. Borracha, lápis e lápis de cor, tá bom? Aqui, os que vocês tiverem em casa. Aí, a proposta é que vocês pesquisem em casa a cultura indígena, formas que a cultura indígena tem de se manifestar, tanto culturalmente nas suas danças, nas suas cestarias ou com os seus adereços. E aqui a gente quer que vocês criem um desenho livre pensando no lugar onde o indígena vive. Como que ele faz para viver? Através da caça, da pesca, dançando. Então, pensa e usa a imaginação, pensa na linha do horizonte primeiro, onde que ela vai ficar, se ela vai ficar mais no meio, ou se ela vai ficar mais embaixo, ou se ela vai ficar mais em cima. Para pensar no espaço, o que você vai desenhar, se você vai desenhar uma floresta, se você vai desenhar a oca, se você vai desenhar uma fogueira, ou se você prefere ainda desenhar o quê? Você vem... Não, professora, eu acho que eu vou desenhar um índio e ele caçando. Então, o índio vai estar aqui. E ele vai estar com o arco dele. E aqui embaixo vai ter um rio com os peixes. Então, gente, vamos pensar no que a gente pode produzir para mostrar como é que os índios vivem. E como é que você pode fazer isso? Pesquisando na internet, se você conseguir, tá? Ainda a gente tem alguns livros, às vezes, algumas historinhas que contam um pouquinho da cultura indígena, como que eles vivem
com a natureza. Então, vocês podem colocar isso no desenho de criação de vocês, tá bom? Eu espero que vocês façam ótimos desenhos, bem coloridos, bem pintados. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem direto para mim, tá bom? Um abraço, uma boa atividade e que vocês, façam um trabalho bem legal. Tchau! Para a segunda atividade, a gente vai precisar de alguns materiais, então. A gente vai precisar de uma folha branca. Pode ser uma folha sulfite ou pode ser uma folha de caderno. A folha de papel que você tiver disponível em casa. Você vai precisar de lápis de escrever, borracha, lápis de cor, aqueles que você tiver em casa, tesoura, se você tiver uma, e uma régua. Essa aqui da régua da professora é um pouquinho diferente, mas é uma reguinha. Dá para cortar com a mão e fazer as linhas sem usar a régua? Dá também. Dá um pouquinho mais de trabalho, demora um pouquinho mais de tempo, mas se você então tiver a tesoura e a reguinha, vai mais rápido, né? Então vamos lá. A gente vai fazer um cocar, que é um adereço de cabeça que os indígenas usam nas celebrações, rituais, ou para celebrar algo, né? Nas festas, nas danças. A gente vai fazer 2 faixas horizontais e depois a gente vai separar em 6 espaços, 5 espaços, dependendo do tamanho que você fizer, para a gente fazer as penas. Então, as faixas vão ficar aqui nessa posição. A gente vai fazer linhas dentro dessas faixas que podem ser zigue-zague, onduladas, bem coloridas e bem distribuídas. E depois as penas. Então, a gente começa então riscando com a régua aqui as faixas. Podem fazer uma faixa um pouquinho mais larga, se quiser, porque essa faixa vai ser onde vai ficar preso na sua cabeça. E aqui dentro, vocês vão fazer linhas, você vai criar formas geométricas, um padrão, para vocês estarem desenhando e pintando dentro delas. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer um zigue-zague, que é algo mais simples, que dá um efeito bem legal quando a gente pinta de cores diferentes, né? A mesma coisa embaixo. Porque essa faixa e essa vai ser uma faixa só, que a gente vai colar uma seguida da outra. Daí aqui em cima eu vou dividir em 5 partes. 6, no caso, sim. 6 vai ficar um pouquinho melhor. Vamos dividir então aqui no meio. Vai ficar mais fácil. Daí aqui tem que fazer mais 2 linhas. Uma aqui. E a outra aqui. 2 aqui. Desse lado. Isso, pronto. Nessas divisões, o que a gente vai fazer? A gente vai pintar cada uma delas colorida. E a mesma coisa aqui embaixo. Essas divisões vão ser as penas que a gente vai estar recortando depois. É mais fácil, então, você estar pintando cada uma de uma cor para depois recortar o formatinho da pena. A mesma coisa para você pintar melhor a faixa. Então, a gente vai pintar melhor vai pintar toda essa faixa, vai pintar cada parte aqui colorida, para depois recortar as penas e a faixa pra gente colar junto, tá? Vamos lá, então. Tá. Aqui, então, tá a pintura, né, da atividade. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai desenhar as penas nas partes coloridas. Eu fiz essa sequência de cor porque é a sequência que eu vou colar para fazer o cocar também. Então, a gente vem com o nosso lápis e vai fazendo o formato das penas. Em cada cor. Faz o desenho. E depois que a gente tiver feito, a gente vai estar recortando essas penas para colar espalhado no cocar, certo? E depois a gente vai cortar as faixas também, pra gente medir a distância na cabeça e fazer o nosso cocar. O cocar tá pronto, agora é só colocar na cabeça, fazer uma dança e pensar em como as tribos indígenas, elas têm os objetos, enfeites, adereços,
como uma parte da identidade dessa cultura, desse povo. Então aqui eu fiz esse padrão, mas todo mundo que for fazer o cocar, pensa em padrões diferentes, em desenhos e linhas diferentes, a sequência de cores de penas diferentes. Vocês podem pintar só de 2 cores ou de uma cor só. Pensa de um modo criativo, mas bem colorido. E espero que vocês se divirtam com essa atividade, tá bom? A gente se vê nas próximas atividades que eu vou postar para vocês estarem realizando, tá? E um abraço para vocês. Tchau, tchau!